Quero que você participe desse caso aqui comigo. Vem cá, Celso. O Celso está chegando agora, estava gravando na rua. Essa é uma blogueira muito famosa, né? Tem quase 1 milhão de seguidores, uma menina de 16 anos, né? Aqui de São Paulo. Ela reclama de dor de cabeça, muita dor de cabeça. Vai para o hospital, faz teste de gravidez, faz teste de coronavírus e tudo dá negativo, Celso. Ela é liberada. Quando ela volta para casa, ela começa a sentir dor de cabeça ainda mais forte. Ela então, o que faz? Procura o hospital, correto? Procura o hospital. Vai lá, procura o hospital, já chega num estado grave, é internada na UTI. Na UTI eles fazem vários procedimentos e, diferente do que traz o atestado de óbito, eu consegui descobrir internamente no hospital que as pessoas responsáveis por fazer essa certidão de óbito podem ser inexperientes ali, parece que recém-formados. Pode acontecer. E colocaram no atestado de óbito assim, olha, com causa indeterminada. Só que lá dentro eles sabem o que aconteceu com a menina. Pois é. Eu posso te orientar dizendo o seguinte, isso é uma coisa que eu passo diariamente, todas as semanas, desde 1990, quando aconteceu com a minha mulher de perder a vida dentro de um hospital por negligência médica. O prontuário dela é importante nessa hora. Prontuário é desde a entrada dela até o fim? Prontuário médico. Né? E diga-se de passagem, o prontuário médico pertence ao paciente, não ao médico, e muito menos ao hospital. Isso está no Código de Ética Médica, está no Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente precisa ter acesso ao prontuário para saber o histórico do prontuário. Porque se ela teve dor de cabeça, né, foi embora para casa, foi liberada, voltou com dor de cabeça, me lembra o caso da Adriana Russomano, minha esposa, que teve o mesmo quadro, né, desenvolveu-se uma sepsemia, ou seja, uma infecção generalizada, e aí depois que isso acontece, você não tem como identificar a causa-morte. Então fica a causa-morte que pode ser por uma sepsemia ou indeterminada. Vai depender do médico legista, aquele que fez o laudo, o que ele encontrou, né, no exame, durante o exame, o que ele encontrou. Vai depender do histórico do paciente, ou seja, o que aconteceu no hospital, para que a gente possa, de fato, juntando tudo isso, determinar a causa-morte, ou, né, o que se desconfia que tenha levado ela a óbito, né? Então, mas assim, veja só, ela no hospital, ela recebeu um tratamento para hidrocefalia, porque eles abriram o crânio e verificaram com o exame, com um procedimento invasivo, que tinha líquido na cabeça dela. Eles colocam um catéter para drenar esse cérebro, que começa a ser comprimido, perde as funções, houve uma parada cardíaca e depois se constata a morte cerebral. O que eu quero que o hospital nos explique, né? Primeiro, essas duas médicas que não têm especialização, geralmente hospitais, especialmente grandes como é esse hospital regional de Osasco, se pode ter médicos sem especialização trabalhando antes da pandemia. Eu não sei há quanto tempo ela está na UTI. Agora, com a pandemia, é exceção. Né? Mas é um momento delicado, né? Há quanto tempo essas médicas estão trabalhando nessa UTI? Porque o mínimo que a família precisa saber não vai para o SVO, né? Não foi uma causa, o SVO não está fazendo atendimento agora de paciente de hospital por causa da pandemia. E ela também não foi para o Instituto Médico Legal? Não foi para o ML também, e foi para o crematório direto. Esse é um problema. Terrível. Esse é um problema porque aí fica difícil você identificar a causa-morte. Diga-se de passagem, né, o médico deveria ter feito o atestado, né, indicando o que aconteceu. Ou suposições. Não, indicando o que aconteceu. Agora, veja, se o médico que fez, né, a constatação da morte dela, né, não verificou o prontuário e não acompanhou o caso, ele pode, numa situação como essa, onde você vive uma pandemia com uma quantidade grande de pessoas, colocar a morte indeterminada. Estão fazendo isso. Inclusive, eu recebi uma denúncia ontem, nessa reportagem que nós vamos mostrar, né, de uma pessoa dizendo, eu não sei se a gente separou ou não isso, dizendo que uma bebê nasceu e faleceu e colocaram causa-morte coronavírus. E a irmã
da mãe dizia assim, mas espera aí, como coronavírus? Se a mãe não tem nada, se Então, a família não tem nada. Mas olha, E mas aí, olha só. eles começam a fazer esse tipo de coisa aqui. Mas eles colocaram, você viu o atestado ou não? Vi, você me mostrou. Então, não, você viu o atestado desse bebê? Não vi. Porque o que está acontecendo de confusão é o seguinte, Celso. Causa da morte, indeterminado, portaria 5532, 55, né, Zamataro? SS, perdão, SS32, Covid-19. Então as pessoas estão vendo indeterminado com Covid-19 escrito aqui. Pode ser que estejam achando que a causa-morte que a causa-morte é o coronavírus. E não é. Não, é a portaria. Isso, né, explica, por favor, É Celso. a portaria que libera, inclusive, os médicos de terem que atestar a causa-morte numa situação como essa. Mudar, eles podem, nesse momento, eles têm autorização de mudar protocolo, mudar procedimento sem punição diante de uma pandemia. Exatamente. O que eu quero a tua ajuda aqui, eu vou pôr a reportagem no ar agora, na sequência eu preciso que você me ajude. O corpo tá desde o dia 8 para ser cremado. E não foi cremado até agora. No crematório, não é público, né? É um crematório particular, né? Crematório particular. E agora com essa polêmica em torno do caso, se a menina tá ou não morta, se é realmente ela que está ali naquele caixão, porque olha só a polêmica na internet, tem foto do velório com o caixão aberto. Como é que o caixão está aberto se espalhou a notícia que podia ser coronavírus? Pois é. Aí, o corpo tá lá desde o dia 8 e corre-se o risco de não cremar o corpo e protelar o sofrimento da família, porque agora parece que o crematório só vai cremar com autorização do juiz. Porque e se daqui a um tempo quiserem fazer a exumação? Como é que faz nesse caso? Pois é, e essa questão da exumação é uma questão de preservação do corpo, porque se o corpo tiver alguns dias sem a preservação, se ele estar numa geladeira, você não consegue fazer, né, e não consegue identificar na exumação a causa-morte. Então, esse crematório deve preservar esse corpo, né, diante dessa confusão toda que está armada, para que a gente saiba exatamente o motivo da morte. Então, se o corpo ficou preservado, é possível o médico legista identificar a causa-morte, desde que ele esteja conservado em geladeira. E aí, para piorar, quem é que faz essa certidão, Celso? Quem é que... Então, a certidão é o cartório, essa certidão é o cartório. Não, mas eu digo, a gráfica, você sabe quem faz? A gráfica, cada cartório tem indica uma gráfica, porque são gráficas que você pode ver aí, é um documento, deixa eu pegar aqui, é um documento de segurança. Aliás, olha aqui, Celso, olha aqui. Lê aqui pra mim, ó a confusão instalada na internet, lê aqui pra mim, Celso. O que tá escrito aqui? Consegue enxergar sem óculos? Sepultamento? Não. Leia direito. Peraí. Agora é que tá dando... Sepultamento. Tá errado. Sepultamento. E o que tá escrito aqui? Piracicaba. Ou seja, as pessoas viram esse erro de grafia no papel oficial e o erro da digitação da cidade... E aí já começou... Pode abrir a câmera, por favor. Começou uma discussão. Aí todo mundo quer saber, ela tá viva ou tá morta? Os nossos repórteres estão entrando agora no caso e na sequência eu vou tentar resolver com você. Vamos ligar para o crematório para tentar resolver essa situação. Vamos lá. Acaba de chegar em minhas mãos, não precisa fechar a câmera. Acaba de chegar em minhas mãos o documento, a segunda via do atestado de óbito. Você que entende 1 milhão de vezes mais do que eu, quero que você avalie esse material, por favor, Celso. Se esse atestado é o mesmo do que foi apresentado e se ele realmente existe. E depois vou lhe perguntar se tem como falsear um atestado de óbito. Bom, o atestado é exatamente igual àquele que a gente mostrou na tela. Onde está? Põe aqui na tela, por favor. Igualzinho que a gente mostrou na tela, com os erros de português, inclusive. Né? O erro de grafia, né? Exatamente. Um é de grafia, o outro é um erro de... verdade... grafia, né? É grafia. Então tá aqui, ó, né? Sepultamento. E isso veio impresso na própria certidão de óbito. Mas aí nessa sua, tá também, eu não reparei, deixa eu ver. Tá exatamente igual. Sepultamento. Sepultamento. Tá errado então, é errado em todos os papéis. E tá, exatamente, porque... você tem os campos aqui estão preenchidos, esses campos preenchidos foram feitos manualmente. Os outros, né, sepultamento aqui não foi um campo foi feito na gráfica, é um erro de grafia, na própria gráfica.
na própria gráfica. Pode abrir a câmera, por favor? E aí a gente tem o nome da cidade também da mesma forma errado, né? Tá aqui Piracicaba. Deveria ser Piracicaba, está Piracibaca. Ô Celso, como é que pode um cartório que trabalha com isso, que é para dar credibilidade a um documento, errar dessa forma? Pois é, olha aqui, o que a gente tem aqui é um papel de segurança, tá? Os cartórios, eles compram de gráficas de segurança, existem meia dúzia de gráficas no Brasil que produzem esse tipo de documento, né? Então, geralmente, quando você põe contraluz, eu não sei se a gente consegue mostrar aqui, se a gente fechar. Acho que é difícil contraluz, mas tem aqui, se a gente subir um pouco, a gente pode ver que tem o mapa do Brasil atrás, aqui, ok. né? Que tem marcas, várias marcas, que é um papel cheio de fissuras com cores diferentes que mostram que é um papel de segurança. É um papel mais grosso, né? É um papel mais grosso. Tem um negócio aqui, tem uma marca d'água aí, d'água. né? E tem aqui uma... isso aqui chama-se homolografia, tá. Né? Tem aqui também mais um motivo de segurança, esse QR Code aqui. Isso é o quê? Né? Isso daqui é o selo que o cartório imprime e coloca, é um selo de segurança também com vários itens de segurança, para garantir que o documento é verdadeiro. Então, mas nesse caso, né, as pessoas também questionam, não tem carimbo nenhum, é só assinatura do oficial, naquele que foi para a família. Tem que ter um carimbo, porque não tem nada disso para a família, só tem assinatura. Então, porque essa daqui é uma cópia. Sim. Então é que ele está autenticando a cópia do documento. Mas esse documento foi emitido num papel de segurança também, né? Por isso é uma segunda via, mas é um papel de segurança também. Tá. Agora sim, aqui, causa da morte indeterminada. E você viu no relato da própria mãe, eu conversei com gente do hospital que não quer se identificar, porque como a história já subiu de esfera, foi para a secretaria, para o secretário de saúde do estado, e já vão abrir uma sindicância. Abriram a cabeça da menina, viram que tinha líquido, teve um tratamento na UTI. Não podia colocar aqui... Precisava de uma válvula, deve ter sido colocada uma válvula. Mas não se coloca aqui suspeita de problema neurológico, mas aí suspeita que tá acontecendo? De hidrocefalia. Aí que está acontecendo. Os médicos estão com medo, os médicos legistas também, estão com medo de colocar a mão nos corpos por conta do Covid-19. Então eles preferem colocar desse jeito aí, em cima da portaria, do que fazer o exame, porque eles têm medo da contaminação e de eles adquirirem o vírus do Covid-19. Então, está todo mundo fazendo isso. E é o que eu estava te falando. E essa portaria SS32 é uma segurança para o médico. Exatamente, para evitar que ele coloque a mão no cadáver. E mais, né, pela quantidade de cadáveres que a gente está tendo, eu conversei inclusive esses dias com um oficial de cartório de registro civil, como esse daí, e eles nunca viram tantas mortes seguidas e emissão de documento toda hora. Pode ser até que por conta disso, na correria, eles tenham emitido o documento com erro de grafia, né? As pessoas questionam na internet, né? A reportagem vai continuar já, se ela está viva ou se está morta. Teria como falsificar essa certidão de óbito? Porque a certidão de óbito eu preciso levar um documento do hospital para o cartório. Tem como falsificar? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, né? Que você pode falsificar se você tiver um documento falso do hospital, né? Se o hospital emitir um documento falso, você foi ao cartório, levou o documento, o oficial de cartório, né? O cartorário, ele vai relatar na certidão de óbito as informações do documento que sai do hospital, acusando a morte ou falecimento de uma pessoa, né? Então isso acontece. Agora, não seria falso, né, se a gente tivesse o corpo da pessoa, né? Então, mas como é que prova isso para as pessoas? Se o caixão estava lacrado, não tem como provar. Se o caixão foi aberto na hora do velório, aí a família tem como identificar que realmente a pessoa estava lá. Seria a única forma. A única forma. Porque se o caixão está lacrado,
Não tem como Bom, saber. eu vou entrar em instantes com você no assunto sobre se eu tenho então uma certidão de óbito é porque eu tive um documento oficial do hospital, Exatamente. né? E realmente o hospital confirma que ela deu entrada em estado grave. Mas eu quero que você entre no circuito com o crematório para saber então porque faz uma semana que esse corpo não foi cremado e corre-se o risco até de não ser cremado. Algumas regiões do país vão ficar com a programação local, para vocês tem mais amanhã. Então, Celso, é uma família que está sendo invadida a privacidade por muita gente. Você vê que a mãe diz aí, inclusive, poxa vida, já foi, deixa isso pra lá, A avó dela me mandou uma mensagem carinhosa falando, Bate, a minha netinha, eu sou a que mais queria acreditar que fosse verdade essa história, que a minha neta tá viva. Eu queria até o fim acreditar. Agora, tem que dar oportunidade para elas se despedirem. Claro. Ela fez o velório de 2 horas só. Era 1 hora, deixaram 2 horas para que a família ficasse mais. E agora nós estamos diante dessa polêmica. Parece que o crematório não quer incinerar o corpo porque corre-se o risco do juiz pedir um outro exame, uma exumação de cadáver para confirmar se o corpo que está ali realmente pertence a essa menina. Bom, então vou te dizer, de pronto, né, tanto a polícia, né, numa dúvida em relação à causa-morte, quanto o Ministério Público tem propriedade, ou até a família, através de um advogado, tem propriedade para fazer esse questionamento em juízo e o juiz determinar que seja periciado o corpo. Talvez o crematório esteja conservando o corpo por causa da polêmica toda, inclusive Então, da denúncia aqui. Mas aí, o crematório tem essa prerrogativa de não querer incinerar o corpo porque está vendo que o caso é polêmico? Se eu estivesse na situação deles, eu seguraria, porque pode ser que a causa-morte tenha que ser identificada posteriormente e o corpo vai ter que estar preservado. Mas pode ser também que eles tenham recebido uma determinação ou policial ou judicial para manter o corpo até que esse caso seja esclarecido. A polícia pode ter pedido, O mesmo delegado de informalmente? polícia, delegado de polícia. Será que... Não, será- formalmente. Será que é isso? Não, mas às vezes uma ligação já faz com que o cara, ó, eu estou providenciando o documento. Olha, estou aqui instaurando um inquérito policial para apurar a causa-morte, então o senhor segura o corpo aí. Aí é possível que isso tenha acontecido. Até porque existe uma relação, né, sempre da polícia com o crematório, com os cemitérios, eles estão sempre conversando, porque são vários casos, homicídios e outros Mas tipos de veja morte. só, eu levo o corpo do meu ente querido. E a família não tem por que mentir. Não, Me parece todo mundo muito idôneo, muito honesto. Eu levo lá, ó, por favor, tá aqui o caixão, a funerária deixa, tá aqui o caixão e tá aqui o documento. Crema, por favor. Aí o sujeito do crematório, vendo o meu Instagram, percebeu lá a polêmica que estava se montando. Por ter visto, talvez, no meu Instagram essa confusão, ele pode, por vontade própria, falar, não vou cremar? Não. Mas já é uma semana. Está aqui a certidão de óbito. A família apresentou o corpo no crematório, tem que fazer o que tem que ser feito, tem que cremar o corpo e encerrar essa história. A menos, como eu te disse, que existe uma solicitação, uma decisão por parte da Justiça ou da Delegacia. Ô Celso, pelo que você está me dizendo, vou até atrás dessa informação, que eu achei muito estranho. Pô, eu vou lá, contrato o seu serviço. Tem que ser prestado. Estou levando. Olha, enterre, por favor, esse meu ente, porque o enterro ou a cremação é aquela coisa que, tipo, para você sentir o alívio de ter feito a sua parte, como Eles filho, não como pai. podem fazer isso. Não podem. Será que tem um pedido da polícia para não cremar esse corpo e não querem contar pra gente? Pois é, a gente precisava conversar com o crematório para eles explicarem pra gente o que está acontecendo. Até porque isso é uma prestação de serviço, né? Está enquadrada no Código de Defesa do Consumidor, né? E a família pagou pelo serviço, o serviço tem que ser prestado e não pode ser discutido. É a mesma coisa que eu tá no meio de um velório, sou coveiro. Aí vou lá e tapo o caixão e vou enterrar. Aí eu olho e falo assim, essa pessoa morreu do quê? Infarto? Mas tá com a cabeça muito inchada, amassada. Não vou enterrar. Não é a vontade de tem que ter uma polícia, tem que ter uma decisão judicial. Não pode. Ninguém poderia. Ninguém. Nem a própria família podia dizer assim, olha, eu vou segurar o corpo. Nem a própria família. Será, Celso, que pode estar por trás disso alguma investigação e a família pode não estar sabendo às vezes? Bom, pode ter sido uma denúncia, por exemplo, do hospital? Isso independe da vontade da família, né?
Se existe uma desconfiança em relação à causa-morte, é uma ação pública e o poder público, através da polícia ou do Ministério Público, tem o dever, sob pena de estar prevaricando, ou seja, cometendo crime de prevaricação, de não tomar atitude. Então, tem o dever de tomar atitude para garantir que a família e que a sociedade saiba o que aconteceu na hora em que a pessoa foi a óbito e o motivo pela qual ela foi a óbito. Ou aqui no atestado está escrito portaria SS 32 Covid-19. Será que o crematório entenderia errado, achando que é Covid, então tem que fazer um tratamento diferenciado? Pois é o que eu estava falando, né, para você ainda agora, né? Que uma família me procurou questionando exatamente isso, né? Por que estava Covid lá? Se a mãe não estava doente, se a filha não estava doente. Tá aí por conta da portaria, né? As pessoas estão lendo errado, né? Então as pessoas, né, estão, se não existe aí um problema maior, se não foi instaurado inquérito policial, se a causa-morte foi uma causa, digamos, natural, ou seja, por algum tipo de doença, os médicos estão autorizados a colocar isso no atestado de óbito para que a certidão de óbito seja emitida. Muito se fala que o Michael Jackson não morreu. Eu mesmo já duvidei várias vezes, preciso ser sincero a você. Tem gente que me chama de louco, mas eu acho que tem muita gente na internet que acredita também que ele possa estar vivo. Não acredito mais. Que eu fui na casa, uma semana depois da morte do Michael Jackson, fui até a casa dele lá em Los Angeles, estava no SBT na época. E aí todo mundo achava muito estranho, que aquela foto não foi tirada bem na casa, que foi uma montagem. Algumas pessoas dizendo que até no próprio velório do Michael Jackson estava ele disfarçado com uma peruca loira, dando risada de tudo. A pergunta que eu te faço é possível enganar a justiça, os órgãos públicos, e eu fingir que eu morri para me livrar, sei lá, de uma dívida, de um problema, se eu quero ter uma outra vida a partir daquele momento, que seria o caso do Michael? Possível. Vamos, em relação ao Michael Jackson, a gente tem um problema, né, de a gente nunca acreditar que o ídolo da gente morreu, né? Mas isso é crime aqui e nos Estados Unidos. Mas não tem uma história que nos Estados Unidos tem país que permite, se a pessoa for muito famosa, se essa fama atrapalhou a vida da pessoa, ela fingia... Eu desconheço, olha, eu li sobre isso. Eu conheço a legislação do mundo, mas enfim, desconheço totalmente, né? Desconheço. O que eu conheço é o seguinte, se a pessoa está numa situação de proteção da justiça, isso existe, inclusive aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil não chega tanto, mas você pode mudar a identidade da pessoa. Então, proteção à testemunha, né? Exatamente. Se estiver no programa de proteção à testemunha aqui no Brasil, não. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, os documentos da pessoa são mudados, certidão de nascimento, é tudo alterado, né? Eles fazem documentação nova e a pessoa é retirada de um estado, mandada para outro para preservar essa pessoa. Aqui no Brasil existe a preservação, existem organizações que cuidam dessas pessoas que estão no programa de proteção à testemunha, mas aqui no Brasil ainda não existe nada que faça com que a pessoa possa mudar a sua identidade, a sua certidão de nascimento. É crime do quê? Que crime é esse? Falsidade. Falsidade ideológica, é isso? Falsidade. E dá cadeia? Dá cadeia. Ninguém faria isso porque quem simula sua morte e apresenta novos documentos está falseando com a verdade e vai responder criminalmente. E agora nesse caso, né? Nesse caso que nós estamos aí diante de uma família que está sendo vítima até de conversas que estão circulando na internet, supostamente da menina, como se fosse a menina trocando mensagens com alguma pessoa. Não cabe investigação policial? Cabe uma investigação, mas a gente tem que ter em mente aí, você sabe que eu tenho uma empresa de segurança cibernética, que hoje você consegue, né, o cracker, que é o do mal, só esclarecendo para vocês, o hacker é do bem, é o que ajuda, e o cracker é o do mal, é o que destrói, que persegue, que faz as coisas. Pode um cracker, né, tá entrando nas redes sociais, se aproveitando desse momento para criar um factoide aí de que ela estaria viva. Vou fazer o seguinte, amanhã nós vamos mandar uma equipe, né, até com as orientações do Celso sobre isso. Tá tudo certo? Vamos até o crematório, é isso, Zamatari? Acho que é a melhor coisa, né? Eu acho que eles têm que explicar o porquê que eles estão segurando o corpo. O Celso está me chamando a atenção que aqui na certidão nova já veio, né, na segunda via, ele já não tinha reparado, eles já corrigiram, está escrito aqui Piracicaba. Exatamente. Então, Celso, eu acho que fica aí, né, todos os indícios, a certidão original,
Amanhã a gente vai resolver essa parte da cremação, se vão cremar, por que não cremaram, se tem alguma ordem para não cremar, oficial. Exatamente. Só que, por favor, respeitem a família nesse momento de dor. Né? Nossos sentimentos, inclusive. Nossos sentimentos para essa senhora, para a vozinha da Dai, que não merecem estar passando por isso, estão até denunciando o Instagram dela, sabe? A única memória que ficou da menina na internet, do que ela tinha vocação, do que ela se a gostava de família fazer. quiser, eu ponho a minha equipe trabalhando nisso para ver se tem alguém invadindo as redes sociais e tentando se passar por ela, a gente pega facinho. Ótimo, perfeito. Tá bom? Então, gente, é isso, né? É isso. Agora cabe a gente vai até lá amanhã, o corpo ainda está lá no crematório, para ver se minimiza, se diminui esse sofrimento da família.